falta. Meus irmãos, Efésios, capítulo de número 1, versículo 19 e 20, parte A. Como é grande o seu poder que age em nós. Que cremos nele, esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele, Deus Pai, usou quando ressuscitou Jesus Cristo. Como é grande o poder que age em nós. Que cremos nele, este poder que age em nós é o mesmo que por força poderosa que Deus Pai usou quando ressuscitou Jesus Cristo. Amados irmãos, primeira coisa que nós queremos aprender aqui, nós estamos comemorando um período chamado Páscoa. E se eu fosse perguntar, o que é Páscoa? Talvez na sua mente ia aparecer uma imagem que aparecia na minha mente quando eu era criança, quando se falava em Páscoa: chocolate. Talvez na sua mente ia aparecer um bocado de informação. Na verdade, claro, Páscoa veio ter essa ligação com chocolate, foi uma forma comercial. Como existe esse o dia das crianças, o dia dos pais, o dia das mães que foram criados, não foi pensando assim, puxa, como a gente ama as mães, e a gente vai fazer o dia das mães. Como a gente ama os pais, vamos fazer o dia dos pais. Como a gente ama Páscoa, vamos criar o ovo de Páscoa. Primeiro, a salvação não vem através de um coelho, a salvação veio através de um cordeiro. A Páscoa, um pensamento de chocolate surgiu no século XII, por um bendito chamado Luís Bento, que quis criar essa coisa em francês, quando ele foi recebido na França, no século XII. Ele, como uma forma de felicidade dos franceses que o receberam, fizeram chocolate, não ovos, fizeram chocolate e ofereceram a ele. E daí surgiu a ideia da Páscoa ligada a chocolate. Mas não tem nada a ver com isso, Páscoa. Antes disso, no século IX, as pessoas trocavam ovo de galinha. Século IX, ovo de galinha. E por aí vai. Mas eu quero falar a vocês hoje da verdadeira Páscoa. A vitória do crente é porque existe a Páscoa. A morte de Jesus e os evangelhos, Josefa Gama relata só, em sua maior parte, os últimos 15 dias de vida de Jesus. Jesus teve 33 anos de vida. A Bíblia relata quando ele tinha 12, a Bíblia relata quando ele nasceu, a Bíblia relata quando ele começou o ministério com 30 anos. E a maior parte dos evangelhos, 70%, conta só a última semana de Jesus no mundo e os 40 dias após ele ter ressuscitado. Então perceba, entendendo isso, a gente aprende o seguinte: a Páscoa existe porque Jesus venceu a cruz. Você lembra, você que assistiu o filme, Cícero, que o filme mostra quando Jesus é crucificado, ficam as pessoas gritando: desce daí, desce da cruz, salva a ti e salva também a esses aí que estão crucificados contigo. E Jesus ficou calado. Meus irmãos, eu não tenho tempo para me aprofundar no assunto da forma que gostaria, mas eu queria só para você ter uma noção. Os espinhos que entraram no crânio de Jesus, eles tinham cerca de 15 polegadas. Imagine 150 espinhos entrando no crânio de alguém. E interessante que o sofrimento de Jesus fez ele carregar uma cruz, claro, que pesava só
O madeiro, não estou falando da parte de cima, só o madeiro, pesava cerca de 90 quilos. E somando com a parte superior da cruz, a cruz chegava a ter 160, 170 quilos. Jesus foi um sujeito que, segundo a história, media mais ou menos de 1,70 m a 1,80 m. Ele era magro. Antigamente, as pessoas caminhavam, Josefa Gama, no mínimo por dia 30 quilômetros. Você vai dar uma caminhadinha ali? 30 quilômetros. Para você ter uma noção do que é isso, daqui para a pista tem 6 quilômetros. De lá da pista para minha casa tem mais ou menos mais uns 7. E o pessoal naturalmente andava 30 quilômetros por dia. Não dá isso, porque 6 por 7 dá 15. É como ir e voltar no novo mundo. Por dia. Então uma pessoa dessa não tinha como engordar. Não tem como engordar. Jesus carregou a cruz. Jesus carregou a cruz por 600 metros. Agora você imagine alguém que levou 117 chicotadas. Você pensa que foi com cinturão, Pedro? Daquele que você já bateu no seu filho? Não, filho. O chicote que bateram em Jesus era um chicotezinho. Eu não tenho a imagem dele aqui, cara. Eu não tenho a imagem do chicote aqui. Não tenho. Eu esqueci de trazer a imagem, mas eu vou mostrar para você. Ele tinha 6 elásticos e em cada ponta tinha um osso. 6 elásticos. O soldado romano apoiava o cabo do chicote aqui e mandava ver o chicote nas costas de quem estava apanhando, e na ponta tinha um osso. Cada ponta. E o osso entrava nas costas do sujeito. Quando o soldado puxava o chicote trazia pedaços de carne das costas de quem estava apanhando. Jesus levou só 117. Carregou 170 quilos de cruz por 600 quilômetros apanhando. 600 metros apanhando. Quando chega lá na cruz, um prego de 15 centímetros atravessa os seus 2 pés. E um prego de 12 polegadas atravessam as suas mãos. Agora pense, um camarada com 150 espinhos na cabeça, uma coroa, pregado, pendurado. Os pregos não foram pregados aqui, os pregos foram pregados aqui. Quando ele morreu, o peso do corpo fez com que o prego rasgasse isso aqui e chegasse aqui. Jesus sentiu febre, frio, dor de cabeça, tontura, tudo que você imaginar. Eu estou com tudo aqui, é que eu não posso ler porque eu não tenho tempo para isso. Mas o diabo pensava assim: pronto, o projeto de Jesus fracassou. O plano de salvação já era. O diabo não acreditava que Jesus fosse ressuscitar. Mesmo Jesus disse pelo menos 15 vezes nos evangelhos: eu vou ressuscitar. Terceiro dia eu vou ressuscitar. Esse templo que está aqui vai cair, com 3 dias ele vai ser levantado. Mesmo Jesus dizendo, eles já acreditaram. Agora pense, o mestre condenado. Por qual crime Jesus foi condenado? Crime nenhum. Aí você diz: hoje tem muita injustiça. Eu vejo tanta gente inocente pagando sem merecer. A injustiça é coisa antiga. Quem crucificou Jesus? Foi os mesmos que 15 dias antes estavam dizendo: salve o rei dos judeus. Esse homem é o Redentor, é o Salvador. Quando Jesus entrou montado no jumentinho, 15 dias depois,
aqueles mesmos estavam gritando: crucifica, mata esse desgraçado. Você entendeu o que é isso? Aí, cruz era o maior castigo. Cruz era o maior castigo que um romano, ou que a lei romana aplicava para bandidos. Jesus foi crucificado como bandido. Jesus foi crucificado como alguém que se levantou contra o poderio romano. Jesus foi crucificado como alguém que rejeitava as culturas e leis de Roma. A mentira era tanta que Jesus, certa vez, em Mateus relata isso, quando cobraram a Jesus, mostraram a Jesus uma moeda, ele disse: dei a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aí Jesus é crucificado, leva 117 açoites. Um sujeito magro, levando 117 açoites. Tem um momento que ele não aguenta, cai. Quando ele cai, tem que chamar alguém para ajudar ele a carregar a cruz. Ele sobe num monte chamado Caveira, ali é crucificado. Só que ele é crucificado 9 horas da manhã. E morre 3 horas da tarde. De 9 às 3, José Fagama, Jesus ficou pendurado na cruz. É difícil? Ou não? Mas por que, pastor? Se Jesus tivesse descido daquela cruz, ele tinha poder para isso. Eu e você estávamos perdidos. Nós só temos salvação porque Jesus aguentou todo esse sofrimento. E a gente, às vezes, eu já vi isso acontecer, não foi aqui, mas eu já vi acontecer. Ô irmão, cadê a irmã que estava na igreja? Papai deixou de vir. Por quê? Porque disseram que aquela roupa que ela estava domingo estava feia. Mas ela achou bonito? Achou. E daí se você achava feio? Jesus passou tudo isso para me dar e dar a salvação. Você já tem noção que é isso? Alguém passar pendurado na cruz 6 horas, sentindo dor de arrebentar. Ele não podia se encostar na cruz, porque as costas estavam todas cortadas. Ele não podia encostar a cabeça na cruz, porque o espinho entrava mais ainda no crânio. Ele não podia descansar os pés, porque um estava em cima do outro, com um prego enfiado. Aí a única coisa que ele fez foi dizer: estou com sede. Aí os bonzinhos que estavam do lado dele fizeram o quê? Deram água gelada, não foi? Hã? Sabe o que era que tinha dentro daquela bucha? Véu. Vinagre. Camarada com sede. Eu chego na casa da irmã Nenzinha com sede. Dá um copo d'água, pastor. Quando eu vou engolir vinagre. Imagina alguém nessa situação, está com sede e oferecer a ele vinagre. Jesus sentiu tanta agonia. Eu estou pulando muita coisa aqui porque o tempo não dá. Tanta agonia, que quando não tinha mais sangue para sair dele, o PM, saiu água. Foi tanto sofrimento. Jesus carregou os pecados meus, da José, do irmão Renilson, da PN, da Cícera, da Clara, de toda a humanidade que você imaginar, daquele que ainda vai nascer e daquele que já nasceu e morreu, dos pecados que eu já cometi, dos que eu vou cometer. Jesus carregou de uma vez só na cruz. Por isso que quando Deus olha para ele, a Bíblia diz que Deus é muito santo e não suporta ver pecado. Quando Deus olha para Jesus, a Bíblia diz que Deus faz o quê? Vira as costas. Por que Deus vira as costas? Porque Deus ali não estava vendo Jesus. Deus só estava vendo pecado. Diz um teólogo que quem matou Jesus não foi os romanos. Quem matou Jesus foi Deus. Eu até que acredito nesse negócio.
Porque se a ira de Deus era para destruir a humanidade, vamos imaginar que Deus está virado com a humanidade, estava mesmo, e queria destruir. E na hora que Jesus aparece, ele se coloca entre Deus e a humanidade para morrer. Aí a ira de Deus é depositada toda em Jesus, porque Jesus carrega os pecados meus e seus. Você já imaginou isso? Perceba. É por isso que eu tenho pena de quem não aceitar Jesus. Porque o mesmo Deus que não teve dó de entregar Jesus para morrer por mim e por você, naquele dia ele não vai ter piedade de dizer: afasta-te de mim. É interessante você perceber. Eu podia aqui dizer várias coisas, não vou dizer só algumas. Jesus na cruz venceu, primeira coisa, o mundo. 1 João capítulo 5, versículo 4. A Bíblia diz que Jesus venceu o mundo. E também João 16, versículo 33. Jesus venceu a tentação. Aí, Cícero, o diabo sabia ou não sabia que se fosse tentar Jesus não ia vencer? Sabia. Mas por que ele foi tentar? Porque o diabo, mesmo sabendo que vai perder, mas ele não desiste de insistir. O diabo, mesmo sabendo que ia perder para Jesus na tentação, ele disse: não, mas eu vou tentar lá, ele vai que eu consiga. Uma das coisas que Jesus venceu foi a vitória sobre a dor e o sofrimento. A vitória de Jesus foi tão absoluta que ele venceu a morte. Quando ele ali estendido, depois de 6 horas, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Oh, Deus meu, por que me desapareces? Quando Jesus procura a Deus na hora da morte, José, ele vê Deus de costa para ele. Agora você imagina, Deus e Jesus viviam assim durante todo o tempo. Tanto é assim que ele diz: eu e o Pai somos um. No céu e na terra, Jesus estava sempre ligado com o Pai. Sempre, 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 sempre. Quem vê a mim vê o Pai. João 14. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Quem está ligado em mim e eu dele, esse dá muito fruto. João 15. João 17, Jesus diz: eu dou graças porque tu me destes esses para cuidar. E eu peço por eles e também por muitos outros que ainda virão. Jesus estava sempre conectado com o Pai. Aí na hora da morte, por causa do meu pecado, do seu pecado e o pecado de toda a humanidade, Deus vira as costas. É como eu vejo a minha esposa passando mal e eu posso socorrê-la, mas eu disse: não, deixa ela morrer. Porque se Deus não tivesse deixado Jesus morrer, eu e você não tínhamos salvação. Sabe por quê? Sabe por que nós não pregamos que Páscoa é chocolate, que Páscoa não pode comer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro? A Bíblia não diz isso. Porque Páscoa na Bíblia é a morte e a ressurreição de Cristo. Numa sexta-feira como essa, o corpo de Jesus, por essa hora, há mais de 2020 anos atrás, estava dentro de um sepulcro. Para o povo de Israel, que guardavam o sábado, ainda hoje guardam. O sábado é para o povo de Israel guardar, entenda isso. O povo de Israel guarda porque eles são israelitas e o sábado foi para Israel. Quem nasceu em Israel aqui de vocês? Ninguém. Ninguém nasceu em Israel, não foi?
Ninguém aí. Pronto. Se você nasceu em Israel, não tem necessidade de você guardar o sábado. Mas o povo de Israel guarda. Israelita. Então, uma hora como essa, nenhum corpo podia ficar pendurado na cruz até o outro dia. Nenhum corpo. Então perceba bem. Tiraram o corpo de Jesus da cruz, enrolaram no lençol, tiraram o corpo dos dois ladrões. Aliás, um se converteu, o outro não, né? Aí enrolaram no lençol e colocaram um túmulo que pertencia a José de Arimateia, e José de Arimateia era um senador da República. Aí, para não deixar o corpo de Jesus pendurado, porque no outro dia era o sábado, aí tiraram o corpo de Jesus, enrolaram no lençol e colocaram ele num túmulo. Só que o túmulo de antigamente, Josefa e Manezinho, não era como o de hoje. Era feito de pedra e o corpo era colocado ou deitado ou em pé. E era colocado uma pedra que pesava no mínimo 100 quilos na porta do túmulo para ninguém ter acesso. Só que, como Jesus dizia que ia ressuscitar, aí os sacerdotes disseram: olha, ô Pilatos, vamos botar a guarda lá na porta do sepulcro, porque senão os discípulos vão roubar e vão dizer que Jesus ressuscitou sem ter ressuscitado. Aí mandaram 12 guardas para lá, armados até os dentes. 12 guardas para fazer a segurança do defunto. Bem, eu já vi fazer a segurança do vivo, agora de morto. Aí pegaram. Jesus tinha dito que ia ressuscitar. Aí, quando foi no terceiro dia, um anjo apareceu. Aí os guardas, a Bíblia diz, caíram como mortos. A glória do anjo foi tão grande, o brilho do anjo foi tão grande, que os guardas caíram como mortos. A pedra foi arrancada e Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscita, aí Maria, as duas mulheres foram a primeira, Maria Madalena e a outra Maria, foram ao encontro do sepulcro. E no caminho elas foram imaginando, segundo João, e agora, como é que a gente vai tirar a pedra? Aí quando elas chegaram lá, viram o sepulcro vazio. Aí quando elas olharam do lado, que olharam, Jesus falou com elas: Maria. Aí ela disse: Rabi. Aí Jesus disse: não me toque, porque eu ainda não subi para o meu Pai, meu Deus e vosso Deus. Mas vai lá avisar aos meus discípulos e também a Pedro. Jesus disse que fosse avisar os discípulos e também a Pedro, porque Pedro tinha negado Jesus e tinha se arrependido do seu pecado. Eu sempre, quando estou falando sobre isso, eu digo que Pedro e Judas pecaram do mesmo pecado. Mesma coisa, diferença nenhuma. A diferença foi só que um ganhou dinheiro com isso e o outro não. 30 moedas de prata Judas ganhou e o outro não ganhou nada. Só que Judas foi se matar e Pedro se arrependeu. Aí Jesus disse: ó mulheres, já que vocês foram as primeiras a me ver ressuscitado, avisem aos meus discípulos que eu vou aparecer para eles. Aí as mulheres saíram na carreira para avisar os discípulos em Jerusalém. Quando chegaram em Jerusalém, aí foi um pega para capar entre João e Pedro, para ver quem chega primeiro no túmulo. Aí a Bíblia diz que João na carreira ultrapassou Pedro, chegou no túmulo e viu o túmulo vazio. E voltaram correndo para dizer para os outros discípulos que Jesus tinha ressuscitado. Sabe, o tema mais importante da Bíblia não é a criação do homem. O tema mais importante da Bíblia não é a história do dilúvio. O tema mais importante da Bíblia não é e nunca foi a quantidade
de profecias que lá estão registradas. O tema mais importante da Bíblia é que de ponta a ponta ela aponta para Jesus. É só você perceber que no capítulo 1, capítulo 2, Deus diz para a mulher: a tua semente pisará na cabeça da serpente, e a serpente lhe ferirá o calcanhar. Deus estava dizendo ali que Jesus ia sofrer, mas ia vencer a morte. Sabe, eu não estou aqui dizendo que sou salvo porque eu sou melhor do que qualquer outra pessoa. Ninguém está aqui, você não está aqui, ninguém, nenhum de nós estamos aqui, dizemos que somos salvos e vamos para o céu porque a gente se acha melhor do que alguém. De jeito nenhum. A gente está aqui dizendo que vai para o céu, dizendo que somos salvos, porque nós cremos no que a palavra de Jesus diz: que Jesus morreu, que Jesus sofreu, que Jesus foi crucificado, que Jesus foi humilhado, que Jesus foi traspassado, que Jesus carregou uma cruz, que Jesus foi julgado e condenado, foi sepultado, mas nós estamos aqui principalmente porque Ele ressuscitou. O sertanejo tem uma ligação muito grande com o Padre Cícero. Eu nunca vi ninguém do sertão não ter ouvido falar já do Padre Cícero. O Padre Cícero morreu. Morreu? Que ano foi? 1932. O Padre Cícero morreu. Ressuscitou? Não? Não. O Frei Damião morreu? Morreu. Ressuscitou? Não. Vamos falar do Recife? João, Tomé, Bartolomeu, Tiago, Pedro, Paulo morreram? Morreram. Ressuscitou? Ainda não. Eu morri? Ainda não. Mas qualquer um de nós que morrer, não iremos ressuscitar nesse corpo. O único que morreu e ressuscitou, porque Jesus o ressuscitou, foi Lázaro. Está escrito em João capítulo número 11. Lázaro morreu e ressuscitou, mas morreu de novo? Sim. Ressuscitou? Não. E Jesus morreu? Ressuscitou? Sim. Para nunca mais morrer e para receber a gente lá no céu onde Ele está. Essa é a vitória da gente. Todo mundo que prega em nome de algum santo, está pregando sob o nome de alguém que morreu, mas não ressuscitou. Essa é a diferença do crente. A gente prega um Jesus que morreu e ressuscitou. E eu quase mato minha mãe Socorro esses dias, porque ela perguntou: meu filho, Jesus era bonito? Eu disse: não, Jesus era feio. É a Bíblia que diz, mulherzinha. Jesus era feio. Você acredita nisso, irmão? Jesus era feio. Eu vou lhe provar na Bíblia. Tem alguém alguma linguagem de hoje aí? Não, de hoje não. Tem alguma linguagem de hoje não, né? Vamos ler Isaías 53 para a gente encerrar isso aqui. Vê se eu acho uma Bíblia aqui na linguagem de hoje. Sem confusão. Eu quero ler na linguagem de hoje. Eu quero ler na linguagem de hoje. Para ser bem explícito. Tradução na linguagem de hoje. Vê se vai. Não está indo não aqui. Mas sabe o que a linguagem de hoje diz? Eu tenho decorado. A Bíblia diz, na linguagem de hoje: porque Ele, Jesus, não tinha nenhuma beleza que nós achássemos interessante. E Ele não tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção. Ou seja, Jesus era feio.
a gente vê nos quadros hoje é do olho azul e galego. Aquele Jesus nunca foi assim. Porque no século XI, Bento XIV, século XI, Bento XIV, a liderança de Roma foi pressionada por um grupo de líderes de Roma que disse: a gente quer saber como é que era Jesus. Oxe, e agora? E como é que a gente vai fazer? A gente não pode fazer ele preto porque eles não vão aceitar. A gente também não pode fazer ele amarelo porque a gente não sabe, nunca viu ele, não sabe como é. A gente não pode fazer ele... Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um Jesus europeu. Como é o Jesus europeu? Galego, do cabelo bom, do olho azul. Porque assim agradou a todo mundo. Sabe como é aquele mesmo Jesus na África? Preto, negro. Aí eu pergunto a você, qual é o Jesus verdadeiro? Esse ou o africano? Agora, segundo a Bíblia, Jesus era feio. É de espantar, né, cara? Se a Bíblia diz que a gente não via nenhuma beleza nele, se a Bíblia diz que ele não era formoso, se a Bíblia diz que ele não tinha nenhuma aparência, a Bíblia está dizendo o quê? Ele era feio. Era desprezado e mais indigno que os homens. Entendeu? Agora, pastor, mas agora o senhor me decepcionou que eu pensei que Jesus era bonito. Quem sabe a história de Davi? Sabe que Deus escolheu Davi, o menor, o pequeno e o mais insignificante. Quem sabe a história de grandes homens da Bíblia, como por exemplo Mahatma Gandhi, da Bíblia não, da história. Mahatma Gandhi foi o maior pregador da Índia. Ei, entenda, minha esposa essa semana me pegou pesado um pega-para-capá aí, porque ela veio me dizer que Jesus chamou ela para dirigir para mim. Eu disse: que é a tua conversa, rapaz? Se tu viesse na minha vida só para dirigir para mim, eu ganhava meditação, pô. Só para dirigir para mim, conversa para dormir, pô. Hoje você vai fazer muita coisa. Oxe, já pensou? Ô, minha serva, eu vou lhe chamar, vou lhe dar uma habilitação para dirigir para o Júnior. Você assim, eu vou te dar uma habilitação amanhã. Entenda, você é capacitado, você tem uma chamada. A esposa do irmão Renilson, eu estava dizendo a ela essa semana. Ela disse a mim, quando eu chamei ela pela primeira vez: pastor, eu sou tão tímida, eu não sei fazer não. Por dentro eu estava dizendo: eu não acredito na senhora não. Hoje está sendo uma bênção nas crianças. Deus pega quem não é para fazer ser. Deus pega um ninguém para fazer alguém. Deus pega um tapete para fazer vitrine. Por isso que Jesus não tinha aparência nem formosura, e foi quem foi: o Filho de Deus, o unigênito do Pai, o enviado de Deus, aquele que nos trouxe salvação. Agora, pastor, e lá no céu Jesus é feio? Aí você está falando de coisa que corpo e espírito é outra coisa. Jesus está em espírito. Eu estou falando do Jesus homem. O Jesus homem era feio. Esse Jesus dos palhos aí, não se engane não, não é ele não. Aí a irmã doutor viu que ele fosse bonito. Ela disse, não meu filho, a Bíblia dá, Jesus era bonito. Eu disse: rapaz, essa tá aí, tu conta até a Bíblia. Então perceba bem, nós não estamos falando aqui de beleza, porque se fôssemos pelo concurso da beleza, eu era o primeiro a estar descartado daqui. Mas Jesus me chamou, nos chamou, e por causa que ele morreu e não ficou no sepulcro, mas ao terceiro dia Deus o ressuscitou. É por isso que a gente ora e Jesus cura. É por isso que a gente ora e Jesus liberta. É por isso que eu creio que o seu marido vai estar aqui. É por isso que eu creio que o seu filho vai vir para cá. É por isso que eu creio que Jesus ainda tem muito para fazer aqui sentado. A diferença do Jesus que a gente prega para o Jesus que outras pessoas pregam é que o nosso Jesus ressuscitou. O crente que crê não anda com medo. O crente que crê tem autoridade sobre as enfermidades. O crente que crê sabe que está lutando, mas vai vencer. O crente que crê está dizendo: hoje foi bom,
Amanhã pode ter luta, mas uma hora a vitória chega. O crente que crê não desiste, persevera. O crente que crê gosta de estar na igreja adorando. Por quê? Porque o Deus que ressuscitou Jesus dos mortos se encontra aqui entre nós, a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai disse, Jesus disse que quando nós aceitamos Jesus, Ele vem para nós. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo faz em nós morada. Ao mesmo tempo que nesse momento nós somos igreja, porque estamos reunidos, nós somos templo do Espírito Santo, porque a Trindade Santa habita em nós. Amém? Creia, Jesus está vivo. Domingo nós estaremos aqui fazendo um complemento sobre a ressurreição de Jesus. O que aconteceu pós a ressurreição de Jesus. Você não perde por esperar. Cristo vive. Aproveitando esse ensejo, eu lembrei de um simples louvor. Amém? Pai, muito obrigado pelo privilégio singular de estar te exaltando na tua casa, porque o Senhor vive, o Senhor vive, o Senhor vive. Pai, como é bom saber que o Senhor vive, como é bom saber que o Senhor está sentado à direita de Deus. Como é bom saber que o Senhor vem buscar a tua igreja. Como é bom saber que se hoje o Senhor vier, nós nos encontraremos contigo. Pai, obrigado por cada uma das irmãs que vieram aqui, dos irmãos. Pai, em nome de Jesus, Jesus, muito obrigado pelas irmãs, pelos irmãos, pelas crianças, pelas tias. Pai, em nome de Jesus, que domingo nós possamos aqui estar te adorando, porque o Senhor ressuscitou. Ressuscitou. Essa é a maior raiva de Satanás. O Senhor ressuscitou. Pai, muito obrigado por este culto de hoje, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a Deus consolação de Deus, Espírito Santo, seja com você e a sua família. E domingo nós estaremos aqui para adorar o Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. E você diz...